Olá pessoal, bem-vindos aí ao canal Língua em Verso e Prosa. Na última aula nós conversamos um pouco sobre o gênero notícia, né? Sobre a influência dos verbos na notícia e tal. Hoje nós vamos tratar aqui da estrutura da notícia, tá? Vamos tratar aqui da estrutura de uma notícia. Ótimo. Vamos começar então. Vamos começar pela manchete, né? É o título da notícia que deve ser atrativo e impactante. Por exemplo, ele deve conter, por exemplo, verbos no presente. Geralmente as notícias contam com verbos no presente, tá? Para dar o efeito de impacto. Isso chama a atenção do leitor, tá bom? Para a notícia. Subtítulo, que vem logo depois da notícia, da manchete, perdão. Subtítulo, completa o título como informação importante ou chamativa. É importante ressaltar, então, que no título não deve conter todas as informações, tá? Deve ser um título impactante, chamativo, mas que não contenha todas as informações. Contenha algum detalhe, alguma coisinha assim, mas não muita coisa, tá? Sobre a notícia. Até porque, se colocar detalhes no título, o título faz com que o leitor perca o interesse pela leitura da notícia. Então, não vale a pena colocar muitos detalhes no título, tá? Enfim, o subtítulo completa o título como informação importante ou chamativa. Isso, ponto, né? Lead ou lead. A palavra lead vem do inglês lead, que significa é o verbo liderar, né? O verbo que encabeçar, liderar e tal. Então, o lead é o parágrafo que encabeça o texto, tá? Que vem logo depois do subtítulo, mas que encabeça o restante do texto. É o primeiro parágrafo do texto, vamos dizer assim, aquilo que vai dar a notícia um pouco mais de interesse, um pouco mais de detalhes. Ele vai encabeçar a notícia de alguma forma. Então, e nele deve conter o seguinte: o que é o acontecimento, o próprio fato, né? A própria notícia, quer dizer, o próprio texto, né? Vamos dizer assim, o evento, o fato, não a notícia, mas o fato que deu origem à notícia, que são os personagens, todos os envolvidos no fato, naquilo que ocorreu, tá? O quando, quer dizer, o momento em que ocorreu o fato, o período, o dia, a data, né? Dia, mês, ano, horário, tudo com relação a tempo, tá? Tudo com relação ao tempo em que o fato noticiado ocorreu, tá bom? Vamos lá. Onde, o local, tá? Cidade, estado, país, o bairro, a rua, tudo em relação ao local, tá? A casa onde ocorreu o crime, por exemplo, o edifício, tá? O apartamento, enfim, tudo isso, tá bom? O como, que é o modo com que o fato ocorreu, tá? Se foi algum crime e tal, como foi que ele ocorreu, o que foi feito, né? E por que a causa, as razões, os motivos que levaram àquele fato, que levaram a ocorrer aquele fato, ok? Logo depois do lead, isso tudo diz respeito ao lead, tá? Logo depois do lead tem o corpo da notícia, que é o restante do texto, tá? Que é o desenvolvimento dos detalhes, né? Podendo trazer contextualizações ou até citações. É aí onde onde os jornalistas, por exemplo, colocam as entrevistas, tá? É onde eles colocam as entrevistas, ok? Para mostrar o quê? Mostrar detalhes sobre o que ocorreu, detalhar ainda mais aquilo que foi ocorrido, tá?
E logo depois do corpo da notícia vem a parte final, que é o fechamento. É onde a notícia se conclui, se termina, vamos dizer assim. Pode incluir, por exemplo, pode incluir informações adicionais, retornar ao ponto principal da notícia, oferecer uma conclusão. Tá? É isso aí, gente. Eu acho que é o básico, né? Só recapitulando. O título, primeiramente, da estrutura da notícia, tem o título, que é a manchete, tem que ser atrativo e tem que ser impactante, tá? O subtítulo, que completa o título como informação importante ou chamativa, porém não dá detalhes ainda, tá? Não dá muitos detalhes. Aí sim, no lead, você coloca alguns detalhes. O quê? Que é o acontecimento, o evento, o fato ocorrido, quem, que são os personagens que participam do fato, quando, que é o momento em que ocorreu o fato, diz respeito ao tempo, período, hora, dia, mês e ano, por exemplo, o onde, o local em que ocorreu o episódio, tá? O local, dando detalhes até sobre a casa, apartamento, enfim, onde ocorreu o evento, e o porquê, aliás, desculpe, o como, né? O modo em que ocorreu o evento, geralmente isso aí é o que pede mais detalhes, né? A respeito de como foi o procedimento, como foi que as coisas aconteceram, aí pede-se mais detalhes, e o porquê, que são as razões, tá bom? Isso no lead, tudo isso no lead. Aí depois vem o corpo da notícia, e por último, o corpo da notícia, que é o desenvolvimento, os detalhes, podendo trazer a contextualização ou citações, que podem ser as entrevistas, e também o fechamento, que pode incluir também informações adicionais. Retornar o ponto principal da história ou oferecer uma conclusão para os fatos, ok? Muito obrigado e até mais. Até a próxima.